Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você, eu, todos nós sejamos transformados através dela. Essa é a minha jornada que eu compartilho com vocês para que vocês tenham a consciência de que muito mais do que poucas informações na internet sejam válidas, mas que você possa se engajar na leitura da palavra para que você possa compreender e que Deus possa se revelar e trazer a palavra viva para você todos os dias. Por isso que eu estou gravando esses vídeos e compartilhando essa jornada com vocês. E essa jornada é maravilhosa, não tem comparação. É lermos a Bíblia todos os dias. Eu digo para você, se você não é pastor e não é líder, esse vídeo é para você também. Para que você leia todos os dias, conhecer o Senhor. E essa é uma tarefa que nós temos, conhecer o Senhor através das Sagradas Escrituras. Por isso eu digo para você, prepare o seu coração para que a gente possa ler, desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós na Palavra de Deus. E lembrando, estou ressaltando mais agora no final também bastante sobre essa tabela. Ó, ela está encurvadinha, mas eu gosto porque ela não mancha, não tem problema de manchar, né? E é a tabela cronológica do Antigo Testamento. Fala sobre os reis, fala sobre a linha cronológica junto com os profetas, junto com os reis, os profetas, escritores, os pregadores, né? A legenda diz um pouquinho sobre isso aqui, mas eu deixo um cardzinho aqui em cima do vídeo que fala um pouquinho dessa tabela e como você faz a leitura dele para você entender. E lá no vídeo, na descrição, você tem o link para fazer o download dessa tabela para que você tenha. Ela não tem registro, ela é livre, use dela, faça uso dela para a glória do Senhor. Amém? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje, 332. Muito bem, gente, estamos aí caminhando para o final, 332, logo, faltando apenas um mês para nós terminarmos. Pegue a sua Bíblia 365 dias, pegue a sua Bíblia normal, descrição aqui embaixo, já sabem de praxe como é que funcionam as coisas. Pega o seu café nessa manhã tão gostosa para a gente poder ler, ou na sua tarde, o que você quiser tomar, para que você se aquiete, para que Deus me perdoe, para que Deus também aquiete a sua mente, para que assim a gente possa ler, entender e Deus se revelar através das Escrituras à nossa vida. Beleza? Daniel 5:1-31. O rei Belsazar deu um grande banquete. Agora é um outro rei. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho, deram louvores aos deuses, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mãos humanas que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro.
O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Imagine, ele era o chefe de magos, encantadores e de feiticeiros. Há de se estudar um pouquinho sobre esse contexto. Então Daniel foi levado à presença do rei e o rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reinado a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus
em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede e que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entreguei aos medos e aos persas. Então Belsassar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o reino no governo do seu... E que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Decretou, cumpriu a promessa, mas naquela noite foi morto. Por isso que eu digo, não afronte Deus. Não, gente, não afronte Deus. O cristão ainda, na verdade, sim, colocar Deus à prova. Não precisa. Você precisa provar aquilo que Deus falou, falar assim, Deus, é isso ou não é? Se for de Deus, eu quero que você faça isso. Se for do Senhor, eu quero que você mova isso. Não, gente, não. Se Deus falou alguma coisa no coração, vá nas Escrituras. Fale com pessoa, levante oração para que você fale assim, Deus, eu realmente quero ser obediente ao Senhor. É isso mesmo. E deixa as Escrituras revelarem aquilo que Deus coloca no seu coração. Se for de Deus, vai acontecer. Se não, gente, menos, né? Eu diria assim que colocar Deus à prova é coisa de menino, não é coisa de gente madura. Gente madura crê. Gente madura, na verdade, tem o quê? Tem um relacionamento todos os dias de leitura da palavra. Todos os dias vai ler a palavra, vai orar, tem uma vida de jejum. Isso aproxima-nos de um relacionamento com o Pai tão forte de ouvirmos a voz dele. E há momentos, situações que nós somos deparados para decidir algo, caminhar algo, ou Deus coloca sonhos no nosso coração. Nós, com essa base, com esse relacionamento forte no Senhor, nós já vamos ter a compreensão daquilo que Deus pede de nós, que não vai estar contra os princípios da palavra de Deus, e é algo que Deus espera de nós, uma postura de maturidade. Mas não, o imaturo, ele não lê a Bíblia, ele não pratica, ele não ora. Aí quando Deus fala, ele pode até ouvir, ele fala, não, eu preciso que o Senhor prove através de algo que eu vou dizer que eu quero uma prova do Senhor. Não, Deus não faz isso, Deus não faz isso. Deus quer criar um relacionamento conosco. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Hein? Que tal? Vamos ler a Bíblia todo dia. 2 Pedro 2, 1, 22. Assim como surgiram falsos profetas no meio de vocês, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno
prendeu-os com correntes da escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as postas como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela justiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoa levadas pela tempestade, para os quais está reservada as mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos da natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmo são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e o Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca estivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Salmo 119, 113 a 128. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas o que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia dele é vã. Rejeitas com escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem,
Não permitas que os teus soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho da falsidade. Provérbios 28, 19 e 20. O que lavra a tua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará da pobreza. O homem fiel será cumulado de bênção, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. E assim terminamos a nossa leitura de 332, mantendo firme a nossa leitura diária. E olha, só pelo fato de ler, gravar, editar, postar para vocês, eu digo, merece a sua inscrição, merece o seu like, merece você compartilhar com os amigos para que eles possam caminhar e se engajar na leitura da palavra de Deus todos os dias, para assim você ser transformado, forjado, fortalecido, fundamentado no real propósito, que é Cristo Jesus, nosso Salvador, que morreu, verteu seu sangue para que fôssemos libertos e fizéssemos parte desse reino dos céus com o Pai e com o auxílio do Espírito Santo. Ok? Essa é a base. Beleza? Mantenha-se firme, vamos ler e que isso seja um bom tesouro para os nossos corações. Dito isso, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Christopher e nos vemos na leitura do dia de amanhã.